Fala, investidor de criptomoedas, João Roque falando aqui e vamos para mais uma análise aqui de preços do dia 13 de abril. Como você pode observar, tanto o Bitcoin quanto as altcoins estão tentando se recuperar, mas os touros provavelmente encontrarão forte resistência em níveis mais altos. O Bitcoin e as principais altcoins estão tentando se recuperar após a forte queda de 11 de abril. De acordo com o recente relatório semanal da Glassnode, o Bitcoin viu um volume modesto de realização de lucros pelos investidores desde meados de fevereiro, o que poderia estar fornecendo ventos contrários aos preços. Enquanto alguns investidores estão registrando lucros, a Luna, a organização sem fins lucrativos ligada ao protocolo da Terra, continuou a aumentar seu estoque de Bitcoin. O Terra adicionou 2.508 Bitcoins em 13 de abril para elevar sua participação total para 42.406 Bitcoins, um pouco abaixo do tesouro corporativo da Tesla em 43.200 BTCs. Investidores maiores não parecem se incomodar com a volatilidade e os declínios acentuados nas criptomoedas e estão adotando uma visão de longo prazo. O Pantera Blockchain Fund, que tinha planos de arrecadar 600 milhões, acumulou cerca de 1,3 bilhão, indicando uma enorme demanda. Os touros serão capazes de sustentar o salto do Bitcoin e nas altcoins. Vamos estudar os gráficos das 10 principais criptomoedas para descobrir. No par de moedas BTC-USDT, embora o Bitcoin tenha rompido abaixo do nível psicológico em $40 mil em 11 de abril, os ursos não conseguiram aproveitar esse momento. Isso indica que os touros estão comprando em níveis mais baixos. O rally de alívio pode atingir uma parede na média móvel exponencial de 20 dias. Se o preço cair com essa resistência, isso sugerirá que os ursos estão vendendo em alta. A média de 20 dias descendente é o índice de força relativa. Abaixo de 44 sugerem uma pequena vantagem para os vendedores. Os ursos terão que baixar o preço abaixo dos 39.200 para retomar o declínio. Para o BTC, por então cair para a linha de suporte do call ascendente. Pelo contrário, se o preço continuar mais alto e ultrapassar a média de 20 dias, o par poderá desafiar a resistência de sobrecarga em $45.400. Enquanto na Ethereum, os touros estão tentando deter o declínio na média móvel simples de 50 dias. Embora o Ethereum tenha tentado uma recuperação em 12 de abril, os compradores não conseguiram sustentar os níveis mais altos. Os touros estão novamente tentando estender o rally de alívio. Hoje, o salto provavelmente enfrentará vendas na média de 20 dias. Se o preço cair desse nível, a probabilidade de um rompimento abaixo da média de 50 dias aumenta. Se isso acontecer, o par da Ethereum pode cair para a linha de tendência de alta. Ao contrário dessa suposição, se o preço ultrapassar a média de 20 dias, isso sugerirá uma compra agressiva pelos touros. O par poderia então tentar um rally para a média de 200 dias, que é em torno de $3.490. O par pode então se consolidar entre a média de 50 dias e a média de 200 dias. Já em relação ao BNB, o par de moedas, o Binance Coin caiu abaixo da média dos 50 dias para $402 em 11 de abril. Mas os ursos não conseguiram capitalizar esse rompimento. Os touros compraram a queda agressivamente e elevaram o preço acima da média de 50 dias em 12 de abril. Os compradores estão tentando empurrar e sustentar o preço acima da média de 20 dias, que é de $420. Se eles tiverem sucesso, o par de BNB poderá subir para a média de 200 dias, algo em torno de $470, onde os ursos podem montar uma forte resistência. Isso poderia manter o preço dentro do intervalo entre 200 dias e 50 dias por alguns dias. Por outro lado, se o preço não se sustentar acima da média de 20 dias, isso indicará a venda em níveis mais altos. Os
ursos farão mais uma tentativa de abaixar os preços abaixo do suporte imediato de 391 dólares, se eles conseguirem fazer o par cair para 350 dólares. Nesse momento, como a gente pode observar, a BNB aqui está em 422 dólares e alguns cents, 10 cents, como a gente pode observar. Então está dentro daquela média lá entre 200 e 50 dias, como estava previsto aqui essa análise de hoje, né? Em relação já ao par de moeda Sol USDT, no caso da Solana, recuperou a média de 50 dias. Vamos lá para Sol, aqui no CoinMarketCap. Solana, nesse momento, 104,82, como você pode observar, tentando se recuperar aqui. Na média de 50 dias, 12 de abril, mas os touros não conseguiram elevar o preço acima da média de 110. Isso sugere que os ursos estão vendendo em ralis para a média de 20 dias, nesse momento, 104,82. Os ursos agora tentarão afundar e sustentar o preço abaixo da média de 50 dias. Se eles conseguirem fazer isso, o par Sol poderá cair para o forte suporte de 81 dólares. Espera-se que os touros defendam esse nível com todas as suas forças, porque um rompimento e fechamento abaixo dele pode retomar a tendência de baixa. Ao contrário dessa suposição, se o preço subir, o nível atual ultrapassar a média de 20 dias, os touros farão outra tentativa de superar o obstáculo de 122 dólares. Já em relação a XRP, o USDT, a Ripple recuperou o forte suporte em 69 dólares, como a gente pode observar no gráfico aqui embaixo, em 12 de abril, mas os touros não conseguiram sustentar a recuperação. Isso indica que os ursos estão ativos em níveis mais altos. O padrão de barra contida de hoje sugere indecisão entre os touros e os ursos. A média de 20 dias de 0,77 cents de dólar está caindo e está próximo de 39, sugerindo que o caminho de menor resistência para baixo. Se o preço romper abaixo do forte suporte de 69, a venda poderá ganhar impulso e o par poderia então cair para 62 cents de dólar. Por outro lado, se o preço continuar subindo, o par tentará subir acima da média de 50 dias, que é de 0,78 cents de dólar, e se isso acontecer, ele irá sugerir que o par poderia ser negociado dentro de um grande intervalo entre 69 e 91 cents de dólares por algum tempo. Já em relação à ADA, que o mercado está criando uma certa expectativa, o par da ADA tentou um rally de alívio em 12 de abril, mas os touros não conseguiram superar os obstáculos no nível psicológico de 1 dólar. Vamos verificar aqui a ADA, a Cardano aqui, nesse momento 0,97 cents de dólar, uma variação positiva de 2,36%. A resistência de 1 dólar. Se o preço mais uma vez cair da resistência de sobrecarga e romper abaixo do 0,91, a correção poderá ser retomada. O par pode cair para 0,86 e posteriormente para o suporte crítico de 0,74. A média de 20 dias é de 1,04 centavos e está caindo na média e está na zona negativa, sugerindo vantagem para os ursos. Essa visão negativa será invalidada no curto prazo se o preço subir e ultrapassar a média de 20 dias. Tal movimento pode abrir as portas para um possível rally para a resistência à área em 1,26. Já em relação à Luna, o par Luna, o token Luna da Terra formou um padrão de barra contida em 12 de abril, mas o longo pavio do candle no dia sugere que os ursos vendem em níveis mais altos. Um ponto positivo menor é que os compradores estão novamente testando estes e a recuperação de hoje. Se os touros elevarem o preço acima dos 89 dólares, o par Luna poderá subir para a média de 20 dias de 96 dólares, onde os ursos provavelmente montarão uma forte resistência. A média de 20 dias descendente na zona negativa indicam vantagem para os vendedores. Se o preço
cair da resistência de sobrecarga e romper abaixo dos 80 dólares, a correção pode ser retomada e o par pode deslizar para o forte suporte de 75 dólares. Alternativamente, se o preço continuar a subir e ultrapassar a média de 20 dias, o par poderá subir para o nível de retração de Fibonacci de 61,8%, que é de 104 dólares. Em relação a AVAX, os touros estão tentando deter o declínio do Avalanche na linha de tendência de alta, mas o salto provavelmente encontrará forte resistência dos ursos perto das médias móveis. Se o preço não ultrapassar a média móvel nos próximos dias, a possibilidade de um rompimento abaixo da linha de tendência de alta aumenta. Se isso acontecer, o par poderá cair para o próximo suporte de 65 dólares. Esse nível provavelmente atuará como um forte suporte, pois os touros o defenderão com sucesso em 2 ocasiões anteriores. Uma forte recuperação indicará que o par poderá ser negociado dentro do intervalo entre 65 e 99 dólares por mais alguns dias. Alternativamente, um rompimento e fechamento abaixo de 65 dólares pode intensificar a venda e o par pode cair para o suporte crítico de 51 dólares. Já em relação à DOT, a Polkadot está tentando se recuperar após a forte queda de 11 de abril, o que sugere a compra em níveis mais baixos. No entanto, os touros provavelmente enfrentarão forte resistência dos ursos em níveis mais altos. Se o preço não subir acima da resistência de sobrecarga imediata em 19 dólares, os ursos tentarão afundar o par. Abaixo do forte suporte de 16 dólares, se eles tiverem sucesso, o declínio pode se estender para 14 dólares. E a média de 20 dias e no território negativo indicam que o caminho de menor resistência é para baixo. Alternativamente, se o preço subir acentuadamente e ultrapassar a média de 20 dias, isso sugerirá acumulação em níveis baixos. O par poderia então se consolidar dentro do intervalo entre 16 dólares e 23 dólares por mais alguns dias. Já em relação a DOD, o par DOD-USDT, os compradores estão tentando defender a média de 50 dias, que é de 13 cents de dólar, mas a recuperação fraca do forte suporte sugere uma falta de compradores em Dogecoin em níveis mais altos. Isso aumenta a possibilidade de um rompimento abaixo da média dos 50 dias. Se o preço não se sustentar acima da média de 20 dias, que é de 14 cents de dólares, os vendedores tentarão estender o declínio puxando o par DOD abaixo da média de 50 dias. Se forem bem-sucedidos, o par pode cair para 0,12 cents de dólares e depois deslizar para o suporte crítico em 10 cents de dólar. Ao contrário dessa suposição, se o preço subir acentuadamente e subir acima da média dos 15 cents de dólar, isso sugerirá uma forte compra na média de 50 dias. O par poderia permanecer preso entre as médias de 200 dias, que é 0,18 cents de dólar, e a média de 50 dias. Tudo que você viu aqui são apenas análises efetuadas com base nas informações extraídas dos gráficos no dia 13 de abril. Lembre-se que é apenas informações para que vocês fiquem muito atentos em relação a esses projetos. Não significa que seja uma recomendação, mas que vocês fiquem muito antenados em relação aos movimentos e para que vocês entendam qual de repente será a melhor hora e quais as tendências, principalmente relacionadas aos ursos, né? O que são os ursos? São aquele grupo de investidores ou que faz, né, que tem o objetivo de jogar o preço para baixo, e os touros têm o objetivo de fazer com que o projeto dê uma alavancada. Então, são esses dois tipos de segmentos aqui, de grupos de investidores que fazem as movimentações de subida e de descida aqui nos mercados de criptomoeda, e é por isso que é importante você sempre estar atento a essas análises aqui, ó, falando da média dos 50 dias, das médias dos 20 dias. Isso ajuda demais na hora de você tomar uma decisão e em relação à movimentação do mercado, para você entender se
é um momento interessante, de acordo com o gráfico, se é interessante entrar ou se é aguardar um pouquinho mais. Os gráficos, eles conversam, né? Então, com isso, a gente consegue aumentar as nossas possibilidades. Então, fica aqui a nossa análise baseada, né, nos pares de moeda, BTC, Ethereum, Luna, Vax, BNB, Solana, XRP, DOT, ADA e DOGE. Como você pode observar, foram informações bem relevantes. É importante acompanhar essas movimentações aqui, lembrando que hoje essa análise é do dia 13/4, tá ok? Então vamos acompanhar como o mercado ele pode se comportar. E é isso aí, gente. O que tinha para passar para vocês era isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo que foi apresentado nesse vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal e eu aguardo vocês aí no próximo vídeo, tá ok? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.